Em 2022, o futuro de Angola estará em jogo, principalmente deles. Normalmente, nas eleições presidenciais e parlamentares, em Angola temos uma das poucas exclusividades do mundo: os partidos políticos que têm o direito de participar nas eleições querem tomar o poder. Os partidos políticos, ou seja, que têm um número reduzido de apoiantes, preferem conquistar parte do poder legislativo, a fim de fazer valer suas posições em vários projetos legislativos, através de um número considerável de deputados. Já os grandes partidos políticos, quase sempre, querem primeiramente conquistar o poder executivo, ganhar as eleições gerais e formar o governo. Em segundo, ganhar a maioria parlamentar, poder legislativo, no intuito de governar com menos obstáculos. O poder judicial sempre depende do resultado de uma eleição, porque o partido que forma o governo e o parlamento constituinte determinam os juízes presidentes dos tribunais superiores do país. O que é o poder? É a capacidade de uma pessoa ou grupo de influenciar o pensamento e o comportamento de indivíduos, grupos sociais ou parte da população de forma que eles se subordinam às suas opiniões ou desejos e se comportem de acordo. O poder está mais ou menos envolvido em todas as formas de convivência humana e, de diferentes maneiras, determina o surgimento de estruturas sociais com potenciais de influência pessoal, social ou estrutural diferenciados e posições socialmente atribuídas. Se em 2022 JLO perder as eleições, já imaginaram que aconteceria se o MPLA perdesse as eleições em 2022? Explicarei de maneira breve e precisa como esse cenário poderia ser. Mas antes quero referir que desde a independência de Angola até às próximas eleições de 2022, serão 47 anos, o MPLA é o único partido que governou Angola. Isto significa que este partido político teve e tem soberania exclusiva sobre o poder legislativo, executivo e judiciário. O Presidente da República e todos os seus auxiliares, Vice-Presidente da República, Ministros e Vices, Secretários de Estado, PGR e Vices, Governadores províncias e Vices, todos ficariam desempregados. 2. O Presidente do Parlamento, seus vices e todo o alto aparato da AN desemprego. 3. O corpo diplomático angolano no exterior teriam que voltar a Angola desemprego. 4. Toda a alta chefia militar, da Secreta, da Polícia Nacional e do SME, seriam exonerados. 5. Todos os diretores nacionais, províncias, PCAS das diferentes instituições estatais, governadores municipais e comunais, ficariam desempregados. 6. Todos os juízes presidentes dos tribunais superiores e seus conselheiros, Constitucional, Supremo e de Contas, seriam destituídos. 7. Sem esquecer o volumoso aparato da Presidência da República. Essa gente que eu mencionei nos 7 pontos acima, não serve para nós manager para um futuro propício como sociedade homogénea no seu todo. O futuro deles noutra hora, que é hoje o presente deles, foi de tirar proveito do poder governativo para enriquecimento ilegal, esfaciando os cofres do Estado angolano e, em 2017, para salvar a perda do poder político dos sacanas, inaptos e incompetentes, proclamaram a tão ultrajante luta contra a corrupção, a luta contra ou entre eles mesmo. O povo tornou-se mais uma vez como sendo os peões do jogo de xadrez. Do meu ponto de vista, por estarem habituados a esta zona de conforto de quase meio século de poder, a questão preocupante dos sacanas, inaptos e incompetentes não é só o provável desemprego, mas sim a perda do poder. Poder este que significa exclusão de pessoas que pertencem a um outro partido político ou independentes, a partidários, com qualificações e competências adequadas, de serem promovidos ao mais alto e médio nível nas instituições do Estado. Um governo que rege um país durante 46 anos e não constrói escolas, forma professores em suficiente número, que não tem estratégia para formação profissional gratuito e abrangente, que não está em altura de abastecer água potável e energia elétrica pelo menos a 50% da população, que é incapaz de urbanizar as maiores cidades e municípios com saneamento básico e recolhimento do lixo, que não está apto de fazer o registro civil de todos os cidadãos, que não tem tribunais apetrechados nem juízes e pessoal qualificado suficiente, que não impulsiona o surgimento de emprego formal e bem remunerado, que disturba o direito à informação imparcial. Este governo viola os direitos dos seus cidadãos. Este governo merece ser enviado nos céus, sem bilhete de volta. A perda de poder político na África causa medo e insegurança entre os envolvidos.
Até mesmo quando for do mesmo partido político, JES poderia contar uma história sobre isso. Pior ainda quando o partido opositor ganha as eleições, que é raridade em África. Atrás de um político angolano tem muitas pessoas penduradas, irmãos, primos, sobrinhas, tios, amigos de infância, amantes, amigos de business, familiares das amantes, primo da prima, irmãos da esposa ou esposo, filho da sobrinha. Desde 2015 até o fim de 2020, segundo documentos fidedignos que tenho em posse, foram empregados na função pública 9.721 pessoas. Deste número não estão incluídos os médicos, enfermeiros e professores que participaram e foram aceitos nos diversos concursos públicos. As 9.721 pessoas que foram admitidas no silêncio, sem divulgação ou concurso público, são os pendurados do políticos sacanas, inaptos e incompetentes do MPLA. Por um lado, houve o aumento da inaptidão e incompetência na função pública. Por outro lado, a exclusão de cidadãos opositores e partidários com qualificações e competências é evidente. A maioria dos presidentes africanos durante os seus mandatos, por medo e insegurança, engole no poder legislativo e judicial, embora nas respectivas constituições exista a separação de poder. Essa é a razão mais importante que promove a longa permanência no poder. Voltando no caso específico de Angola, o futuro dos sacanas que eu acima mencionei, é que está em jogo. Porque foram eles que mais proveito obtiveram durante o quase meio século de governação. O presente deles, hoje, é o futuro que os sacanas inaptos e incompetentes planearam no passado. Mas o futuro dos sacanas está a ser planeado hoje, por nós, o povo sofredor, que será enviá-los à insignificância. Em 2022, o nosso presente se tornará passado e o futuro será criar uma sociedade pluralista, inclusiva, inovadora e com convicção numa verdadeira luta contra a corrupção e a pobreza. Plano Lavja. Todas as pessoas coletivas públicas, sociedades comerciais e consórcios legalizados com propostas empresariais capazes de criar mais-valias através da possibilidade real de altos níveis de produção e criação de postos de trabalho, valor acrescentado do produto final, utilização de matérias-primas nacionais, entre outros. Assim, ficam de fora os projetos que proponham fabricar explosivos, fogo de artifício, material bélico e que a sua atividade seja nociva ao ambiente ou à segurança de pessoas e bens. Para acederem à ZE, as empresas não devem ser devedoras do Estado e Segurança Social, nem terem dívidas em mora junto do sistema financeiro. Entre outros requisitos, as propostas empresariais devem ter enquadramento nos polos de comércio e serviços